Bom dia, galera. Hoje é sexta-feira, dia 12. E eu quero trazer um mapeamento para vocês aqui, ó, do que pode acontecer nesses movimentos. Tô dando uma analisada, quero trazer um conteúdo um pouco mais sobre gráfico ultimamente, não tanto o take da minha vida, que tá meio corrido. E eu tô aqui dando uma mapeada, dando uma olhada em alguns gráficos. E vou trazer para vocês aqui, ó, meus estudos. Euro USD. Vou começar aqui do 4 horas rapidão resumido, só para vocês entenderem. Então vamos lá, o que eu observei? Que tem essa região aqui, ó. Deixa eu só fazer um negócio aqui, coisa rápida. Aqui, ó, pronto. O mercado tá com essa região aqui, ó. Essa região de liquidez para buscar e essa região aqui. Correto? O mercado tinha essas regiões e aqui acima delas, ó, muita liquidez para capturar. Foi o que o mercado fez. O mercado, ó, vem capturando liquidez dele lá de baixo. Capturou essa liquidez desse topo aqui. Agora ele veio capturar a liquidez desse topo aqui, ó, você vê que capturou. Após uma captura de liquidez, se ele mostrar reação, o que a gente aguarda? Movimentos corretivos. Que você pode ver aqui, ó, capturou liquidez aqui, o que ele faz? Movimento corretivo. Não é que vai iniciar uma tendência de baixa, mas sim que ele faz movimentos corretivos. Aqui capturou, o que tende a fazer? Um pequeno movimento corretivo para ir capturar a próxima liquidez. E até que quebre esse ciclo e faça isso. Mas por enquanto ele tende a seguir essa movimentação. Você tira de base, aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa liquidez. O que o mercado fez? Capturou, corrigiu. Aqui já foi um movimento para começar a reverter. Aqui foi a quebra, que é um SMS, que é fundo que não consegue quebrar fundo. Mas vamos lá, esse é o contexto para vocês no H4. H4 é o quê? Somente para identificar onde está a liquidez. Liquidez está aqui, liquidez está aqui. Correto. Vou jogar para H1. Só se caso tiver que refinar alguma coisa. H1 você vê um topinho aqui, que é aquele topinho da liquidez, só que é uma liquidez meio fraca. O mercado foi capturar. O mercado está de olho aonde? Nessa liquidez aqui. Então vamos lá. Vamos trazer mais para o presente aqui o momento atual do gráfico. Tirar de base, o mercado captura essa liquidez, impulsionou. O que são esses movimentos de impulsões aqui, ó? Aqui, ó. Quando você vê um movimento forte para uma captura de liquidez assim, para romper uma região de topo, fundo, geralmente, na maior parte do caso, isso daqui, ó, é movimento institucional. Travei aqui um pouco para falar. É movimento dos grandes bancos, dos grandes players. Para quê? Manipulação de mercado. Realmente é para isso. É para capturar liquidez. Eles entram com força. Geralmente tende a ser com força. Dificilmente vai devagar. E o mercado deu uma pequena corrigida. Fez o que para capturar aquela liquidez aqui? Lembrando que essa linha branca é aquela liquidez que eu mostrei para vocês de H1, de H4. O mercado veio com força de novo. Capturou liquidez. E aí ele mostra o que? Uma reação para mim, ó. Tá vendo aqui, ó, aos topos como vem. Isso é tendência de baixa? Não é, galera, porque você tem que olhar um contexto macro. O mercado está numa tendência de alta fortíssima, desde lá de trás. Isso daqui é aquele movimento corretivo que eu falei para vocês. Não dá para saber até onde ele vai. Por isso que é interessante. Stop curtos e take mais próximo, para você não cair nesses stops aqui. Agora vamos refinar mais ainda. Vamos descer para M15 até chegar no time da execução. Isso daqui é um order block, um time maior. Por que eu deixei marco essa região? Porque o mercado pode ser que segure aqui e tenha uma reação de alta. Pode ser que ele chegue aqui, ó. E aí faça aqui. Não dá para saber. Só chegando aqui e aguardar a reação. Mas vamos lá, o que eu estou aguardando aqui no contexto micro? O mercado foi, impulsionou, corrigiu, que se você for ver até então, que ele deixa uma microlateralização. Aqui eu estou no time de M15. O mercado veio, capturou essa liquidez, correto? Após capturar a liquidez, lembra que eu falo para vocês que tende a fazer? Correção para continuar a impulsão de novo, e foi o que ele fez. Impulsão, capturando as liquidez, só que isso é uma liquidez interna, galera. É muito fraco, tem muito pouco dinheiro aqui acumulado. Mas o padrão ele fez. E foi, impulsionou de novo. O que ele tende a fazer? Uma micro correção, ele fez aqui.
Vou refinar mais ainda. Vamos para M5 para olhar esse movimento para vocês. Mercado aquela lateralização, impulsionou, corrigiu, impulsionou. Corrigiu, impulsionou. O que eu aguardo para isso, galera? Vou jogar para M1, que agora é o time de execução. M1 ou M2. Tanto faz. Foi para M3. Vou jogar para M1 aqui para mostrar para vocês. O que eu aguardo? Esse movimento aqui, ó. E aqui, ó, a hora que ele romper e fazer essa pernada aqui, a gente aguarda um reteste que entra. Não precisa ser necessariamente assim, pode ser assim, ó. Não tem validez para isso. Pode entrar direto aqui, ó. Confirmou o rompimento daqui, pode entrar direto. Isso é perfil de cada trader. Nesse momento agora, como ele capturou, só estou aguardando simplesmente esse movimento, ó. Ele dá uma impulsão de alta, fazer esse padrão de 1, 2, 3, manipular esse topo e impulsionar. Ainda não fez, ó. Aqui, ó, se você for considerar no cenário micro, ó, quero trazer para vocês que isso daqui não vai ficar nítido às vezes, não vai ser o movimento mais maravilhoso do mundo. Só que tá vendo que esse mesmo movimento aqui, ó, ele pode ser formado aqui, ó. Ó, o mesmo movimento. Ó, 1, 2, 3, correto? Só que esse movimento aqui tem que ser aqui, ó, acima desse topo aqui, para continuar. Tá vendo que não precisa ser esse movimento lindo, maravilhoso? Só que você pode olhar aqui de uma outra forma também, ó. Você pode olhar dessa forma, ó. 1, 2, 3. Aguarda a manipulação e entra aqui. Só que eu não acho tão válido, porque olha a negação que esse pavio deu aqui na região. Se ele terminasse com o corpo aqui assim, mais ou menos, ó. 1, 2. Podia ser um pouquinho, mas terminasse com o corpo para estar retornando, eu achava válido. Mais tarde eu trago para vocês aqui o resultado disso, para ver se aconteceu esse padrão aqui, nesse movimento. Aqui, ó, isso daqui, ó, você considera uma quebra, ó. Eu considero que essa vela aqui quebrou. Por mais que foi pequeno, mas quebrou. Eu não vou considerar esse padrão válido por conta desse pavio aqui, ó. Foi uma vela de negação muito forte. Agora vamos lá. Spark eu já tinha mapeado. EuroSD, vamos no EuroGBP. Dar uma mapeada aqui ao vivo para vocês. Olha as velas do EuroGBP quando não tá tão interessante. Olha aqui, eu não vou nem perder tempo aqui tanto. Deixa eu só jogar para M5, M15. Deixa eu ver. Vou para outro par. Galera, tô às vezes ele tá meio estranho aí. Eu tô meio saro, eu tô uma gripe, saro, não saro. Talvez a voz vai ficar meio rouca aí. Mas vamos lá, vou trazendo na prática aqui pra vocês. O que a gente vai fazer? Joga para H4. Vamos ver qual que é a tendência principal do mercado. Qual que é a tendência principal, galera? O mercado vem um meio que de uma alta, correto? Só que agora eu já vejo isso como reversão. O mercado veio de uma alta. O que ele faz? Topo e topo abaixo. Já é um possível alerta, porque não conseguiu quebrar. Isso é um SMS, correto? Isso ainda não considera uma tendência de baixa, mas liga um alerta. E tem esses topos, esses fundos aqui nivelados, ó. Quando tem fundos nivelados, significa muita liquidez. O mercado vem trabalhando nesse padrão. E lembra o que ele faz? Movimento forte para capturar essa liquidez. O mercado vem e entra no mão da corretiva aqui agora. Aqui, ó, é dois possíveis cenários. Depende da percepção de cada trader. Tem trader que esse movimento aqui, ó, esse rompimento, o cara considera uma possível tendência de baixa. Possível iniciação. Porque o mercado reverte. Começa a fazer fundos abaixo de outros fundos. E eu entendo esse contexto. Só que aqui, ó, a gente vê que tem uma liquidez muito forte para o mercado capturar. E veio capturar, que é aqui, ó. Eu ainda considero essa tendência de alta majoritária. Por mais que quebrou esses fundos, isso para mim é simplesmente uma captura de liquidez. Porque olha o movimento forte que ele faz para capturar. Eu vou considerar uma tendência de baixa na hora que ele repetir esse movimento aqui, ó, fazendo isso, ó.
A hora que ele quebrar esse fundo aqui, ó, aí que eu vou começar a acreditar numa baixa. Mas por enquanto eu ainda continuo acreditando na alta, enviesado mais na alta. Perante a isso, vamos lá, vou considerar que a tendência de alta é a majoritária, é a principal. Então vamos lá, onde que é os possíveis pontos de liquidez para o mercado ir buscar? Aqui é um possível ponto muito forte. O que mais? Aqui tem uns outros micro topos aqui, não é tão forte como lá de cima, mas tem uma certa liquidez aqui, ó, porque são topos nivelados, ó. Vamos lá, por enquanto é isso, não vou marcar esse daqui. Fundos, tudo isso é liquidez, galera. Eu não vou ficar marcando, tô marcando aqui para vocês entenderem o contexto, porque senão o gráfico fica muito poluído. Isso aqui é tudo liquidez, ó. Tudo inteiro, tudo dinheiro forte acumulado debaixo disso. Então, vamos lá. Perante a isso, o que a gente faz? Sabendo que o mercado está trabalhando em impulsão, correção, impulsão, correção. Vamos refinar mais. Descer para H1. Olha o que o padrão que o mercado está fazendo. Impulsão, faz meio que um padrão bandeira isso. Tá vendo? Corrigindo, meio que caindo. Impulsionou. Lembra que eu falo, movimento forte tem de ser o quê? Captura de liquidez. Captura de liquidez da onde? Dessas regiões aqui, ó. Foi de novo. Mercado, movimento forte. Tem de ser captura de liquidez da onde? Dessas regiões aqui, ó. O mercado foi, impulsionou, quebrou. Vamos lá. O que a gente aguarda? Se ele tende o alvo dele aí capturar esses topos, porque não tem nada interessante. Tinha esse order block aqui para ele parar. Tem esse possível topo aqui, ó, que pode ser que ele pare aqui. Vamos ficar de olho. Pode ser que ele trave aqui nessa região. Mas ainda assim, eu acredito que ele vai lá, mas a gente vamos reagir ao preço, não vamos operar enviesado. Perante isso, o que a gente vai fazer? Procurar operações de compras, que é o mais viável para esse cenário que o mercado está. Após uma impulsão, ele tende a fazer essa correção para impulsionar de novo. O que ele tende a fazer aqui, se ele seguir esse padrão? Lateralizar, e na hora que ele dá esse movimento impulsivo, a gente vê se ele vai fazer um OTI, um movimento de continuidade, pra gente, OTI não, POI, para ver se ele vai dar um movimento de continuidade, pra gente conseguir encaixar uma operação. Mas para isso a gente vai conseguir refinar só na micro. Vamos descer para M15, para ficar mais fácil o refinamento. Na micro, a gente vê que tem um fundo aqui de liquidez. O mercado pode vir capturar em breve. O topo é aquele lá mesmo ali de cima, nem vou nem marcar. E agora é aguardar o quê? Lembra que ele fez um movimento impulsivo? Agora ele tende a lateralizar ou corrigir de alguma forma para tentar pegar uma nova impulsão. Gerante a isso, que eu esqueci de marcar uma coisa, dentro desse movimento aqui, ó, o mercado talvez pode vir trabalhar dentro de alguma dessas regiões. Ó, deixa eu ver o que ele pode ter feito aqui. Dentro desse Fair Value Block aqui, ó, pode ser que ele possa vir ter uma resposta aqui, ó. Porque ele fez esse movimento, quebrou esse topinho aqui, ó. É uma região pra gente ficar de olho. Vamos lá. Vamos aguardar. Jogar pra M5 refinando aqui. Às vezes eu fico meio silêncio aí, galera, que às vezes eu tô olhando alguma coisa no gráfico aqui, pra ter mais clareza. Beleza, o que o mercado fez aqui? Estamos no time de... Cliquei aqui sem querer, galera. O que eu fiz aqui? Estamos no time de M5. O que o mercado fez? Deixou esse fundo aqui como liquidez e deixou o quê? Topos nivelados. Lembra que eu falei para vocês que topos nivelados, o mercado tende a deixar uma grande região de liquidez aqui para capturar futuramente? Me dá um contexto mais forte ainda nessa operação. Por quê? Lembra que o viés é de compra, por causa do time macro, seguindo a tendência principal. E após capturar a liquidez, ele tende a seguir um movimento real, que é o que? Ele tende a fazer isso. Por mais que aqui é uma liquidez fraca, a gente vai, por isso que eu falo da questão de aguardar a reação.
Não dá para saber se ele vai continuar uma alta daqui ou se ele vai capturar lá embaixo para continuar uma alta. O que a gente aguarda? Tá vendo que ele tá trabalhando nesse padrão aqui, né? O mercado tá trabalhando nesse movimento. A gente vai aguardar um choque. Choque com o gatilho de entrada. E aí, na hora que ele começar a fazer esse movimento aqui, a gente procura por compras aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó. A favor do movimento principal. Isso, galera, é um movimento de captura de liquidez, ó. Pode ver que ele vai lá embaixo, captura a liquidez dos stop da galera e faz a correção. E agora ele tá nesse movimento aqui, ó. Tá vendo que como você identifica que ele não quer continuar essa baixa? Por esse movimento aqui, ó, é um indicativo, ó. Tá vendo que ele tá fazendo isso, né? Vai chegar um momento que ele vai fazer isso, ó. Ele pode ser que ele nem rompa aqui, mas na hora que ele tá aqui, ó. Isso daqui já é um possível indicamento pra você, ó. Porque, ó, isso chama SMS. Esse fundo aqui, ó, não teve força pra quebrar. Seja na tendência de alta ou de baixa, o mercado tá assim, quebrando topos. Na hora que ele fazer assim, ó, é um indicativo que ele não teve força para quebrar, porque é para ele fazer esse movimento aqui. O que a gente vai aguardar aqui então? Se o mercado tá cheio de liquidez aqui, lá para cima para ir buscar, vamos refinar em M1, que é o time da entrada. Tá vendo que aqui, ó, quanto mais você vai descendo o gráfico, mais liquidez você vai vendo. Só que, claro, liquidez mais fraca. O que o mercado veio fazer aqui? Que eu falo para vocês. O mercado veio e capturou uma liquidez bem fraca, corrigiu, impulsionou, que aqui foi uma captura de liquidez mais interessante, vai corrigir. Só que aí a gente não vai entrar na compra aqui, nem na venda. Por quê? Porque a gente pode entrar na venda aqui e ele continuar. A gente vai aguardar simplesmente a quebra, fazer isso daqui, ó. Ok, começar a reverter, a gente vai a favor desse movimento de alta aqui, ó. Eu vou deixar o movimento mapeado para vocês aqui, ó. Mais tarde a gente vai voltar para ver se ele deu alguma oportunidade ou não. O movimento que eu aguardo aqui é isso daqui, ó. Vou trazer até mais baixo o movimento, só para identificar. Vou trazer aqui, não vou trazer tão longo não. Aqui, ó, esse é o movimento que a gente aguarda. Vou deixar aqui mapeado para vocês, ó. Ó. Vou até deixar esse movimento aqui, ó. Pronto. Esse movimento que a gente aguarda aqui não precisa ser essa impulsão aqui, ó, dessa perna, não precisa ser essa necessariamente. Ele pode vir trabalhar em queda, mas na hora que ele for reverter o movimento, a gente vai aguardar esse padrão aqui, ó, esse movimento aqui. E mais tarde eu trago aqui para vocês. Agora são exatamente 8 horas da manhã. Se der a oportunidade até meio-dia, eu vou trazer uma continuação desse vídeo aqui para vocês. Tinha trazido o vídeo aqui para vocês pela manhã, lembra? E eu falei que eu ia trazer a continuação na parte da tarde. Aqui no gráfico eu vou mostrar para vocês o que foi o movimento. Galera, deu uma possível oportunidade. Eu, se fosse para entrar, ficaria de fora, porque ela não configurou da melhor maneira possível. Eu vou mostrar. Essas foram as duas paridades que a gente analisou cedo. GBP-USD, que a gente aguardou esse movimento aqui na alta, que ele estava aqui nesse momento, ó. Tava aqui. Aguardar essa alta, não aconteceu, pode ver que o mercado caiu. Então aqui não deu oportunidade. O mercado estava aqui, ó, na hora que nós estava analisando. Tinha que configurar esse movimento, não aconteceu. Agora eu vou mostrar no Euro USD para vocês. Onde que deu uma possível configuração, não foi do... Desculpa aí, galera, tosse, cada gripe. Não configurou da melhor maneira possível, mas dependendo, dava para entrar. E eu ficaria de fora nesse cenário. Chegou a pagar, ó, 2 para 1, e depois o mercado voltou. Aqui você poderia ter tirado o risco por ter rompido esses fundos aqui, ó. Dá para ter colocado no 0 a 0. Essa é a operação, vou colocar aqui para vocês verem. E vou mostrar a região para vocês. Por que não era o melhor cenário possível? Não configurou da melhor maneira possível por conta disso, ó. Lembra que esse é o movimento que eu tinha deixado cedo, lembra? Que a gente precisava. Pernada 1, 2, vou tirar ele daqui para ficar mais nítido ainda, ó. Precisar da pernada 1,
2, 3, correto? Após chegar na terceira, a quarta pernada, a quarta impulsão é manipulação desse topo e continuação da quebra. No mercado aconteceu isso aqui, ó. Lembrando, aqui na quarta pernada, nesse movimento de impulsão aqui, ó, o mercado tem que fazer o quê? Romper esse topo aqui, ó. Nem se for pequeno, nem se for um rompimento assim, ó. Mas ele tem que romper com candle, não pavio, e confirmar o movimento. Aqui aconteceu, ó. Vou trazer o zoom para vocês. Só que ele não confirmou esse rompimento aqui interessante. O mercado fez... Aqui, ó. O mercado fez... Vou trazer daqui, ó. 1. Essa é a pernada 2. Essa é a 3, correto? Tá vendo que ele manipula com os pavios essa região de topo? Lembra do desenho ali acima? O que ele tinha que ter feito? Ter vindo com o corpo, pelo menos aqui, o corpo do candle, e aí ter feito isso. E aí na hora que ele vem no reteste aqui fazer, ó, que é essa região aqui, ó, é a entrada. E onde é o stop, Pedro? Acima desse topo aqui, ó. E ele pagou 2 para 1, se for da ponta do pavio aqui, ó. Mas é isso aí, galera. Eu ficaria de fora por conta dessa configuração, que eu não acho interessante. Só caçar aqui no gráfico para vocês, para ver se aconteceu a configuração da melhor maneira possível. Quer ver? Aqui é que ele não continuou o movimento, ó. Esse é um exemplo, ó. Ó, 1, 2, 3, correto? Manipulou. Isso é uma manipulação legal. Lembra do movimento? Ó, vou trazer o desenho aqui para vocês, ó. Quebrou. Esse mesmo desenho está se enquadrado aqui, ó. 1, 2, 3, manipulou. O que não aconteceu aqui? A quarta impulsão. Teria que ter rompido esse topo aqui, ó. Não aconteceu. Veio manipular mais um. Então não configurou. Trazer aqui para vocês para ver se configurou. Aqui mesma coisa, ó. Por isso que tem que aguardar configurar. 1, 2, 3. Fez o quê? Manipulou. O que o mercado tinha que ter feito aqui? Esse movimento aqui, ó. Simplesmente isso. Não fez. Vou voltar aqui no passado do gráfico para mostrar para vocês essa manipulação. Calma aí que eu estou olhando. Aqui tem gente que conta como, mas nem vou usar esse exemplo para vocês, que é um exemplo meio que de acúmulo de liquidez. Aqui é um exemplo, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo aqui? O pavio tá aqui, você pode considerar aqui, ó. E aí o mercado vai, manipula e vai e faz o reteste. Entra comprado. Nesse cenário aqui, creio que também não pegou toque. É que tem que olhar o contexto, tem que olhar tudo, ó. Stop aonde? Abaixo do último fundo. Ó, chegou a pagar, ó, 1,96, praticamente quase 2. Depois o mercado voltou aqui no stop. Take ficaria aqui, ó, meu take, ó. Ficaria nessa região aqui, ó. Mas lógico, aqui eu tô trazendo só o gatilho. Tem que ver a questão do contexto, ó. Aqui é mais um outro, ó. Não configurou tão bem. Mais ó, 1, 2, 3. Manipulou. Olha onde veio fazer o reteste. Aqui na frente, já não acho interessante. Quer ver? Também não. Quero pegar um contexto. Tem que analisar contexto, pessoal. Ó, aqui não foi também. 1, 2, não. Ó. Aqui, ó, olha o cenário aqui. Perfeito, ó. Lógico, tem que olhar contexto. Aqui eu tô olhando só o gatilho. 1, 2, 3. Manipulou. Foi, fez o reteste. Isso aqui, ó, foi só o pavio. Você pode deixar considerar assim. Na hora que ele foi aqui, a venda no reteste, stop. Acima desse topo, risco de 1 para 3. Tá vendo que não pagou, chegou muito perto e voltou. Eu não gosto, particularmente eu, Pedro, não gosto desse movimento aqui, ó, que é onde ele já começa a cair, e aí você entra no reteste. Não, já tem que fazer o reteste aqui, ó. Nesse cenário aqui é melhor você entrar aqui, ó, após o candle fechar, aí você vai e faz isso. É muito mais interessante. Ou confirmou o rompimento. Só para finalizar o vídeo é isso daí, galera. Vou só trazer mais um exemplo aqui. Deixa eu ver. Vou tirar o zoom.
Se olhar cenário mais micro, é melhor. No caso aqui é M1, é isso mesmo, ó. Não manipulou. Também não. É até difícil achar um pouco desse cenário. Deixa eu ver. Dentro dessas impulsões, galera, se vocês observar bem, dependendo do movimento, acontece essas manipulações. POI, que é o padrão de continuidade. Porque aqui a tendência está muito agarrada. Não está nem acontecendo manipulação. Aqui é um caso, mas muito fraco o padrão, ó. 1, 2, 3. Manipulou, foi, veio fazer o reteste, ó, aqui, para ter subido, que foi um stop. O que mais? Vamos olhar outro cenário. Também não. Quase configurou, galera, ó. Um cenário legal, ó. Cenário que quase configurou, não, configurou. Um cenário de stop também. 1, 2, 3. O mercado foi. Cenário de stop não, faltou configurar. E aqui, ó. Aqui era a venda. Mas é isso aí, galera. É só estudar, olhar contexto, que aqui eu tô só mostrando o gatilho para vocês. O mercado tá bem agarrado aqui. Esse daqui é um outro cenário, ó. Ó um cenário que deu bom, ó. Esse daqui é um outro cenário, ó. Pernada 1, 2, 3. Mercado. Fez a manipulação, fez a quebra. A hora que vai fazer o reteste, entra comprada aqui, ó. Stop abaixo do fundo, com retorno de 1 para 3. E é isso daí o vídeo de hoje, galera.